Olá, crianças! Que bom que vocês voltaram mais uma vez para a gente poder louvar a Deus e aprender sobre Ele. E isso é tão bom, tão gostoso, sabe por quê? Quanto mais a gente louva a Deus e quanto mais a gente aprende sobre Deus, mais amigo dele a gente se torna. E é muito bom ser amigo de Deus, não é mesmo? Sabe por quê que é muito bom ser amigo dele? Porque ele nos ama. E ele nos ama de um jeito que ninguém nesse mundo foi capaz de nos amar. O nosso Deus nos ama não por aquilo que nós somos por fora, mas por aquilo que tem dentro de nós. E é por isso que eu quero cantar essa música agora, que a gente vai cantar. A música que diz assim, ó: Oba, Jesus me ama, não importa a nossa aparência. Para o Senhor Deus importa aquilo que tem dentro do nosso coração. Vamos cantar então essa música? Então vai lá, fica de pé aí na sua casa para junto a gente cantar essa música que diz: Oba, Jesus me ama. E sabe qual é uma das provas desse amor de Deus por nós? Porque ele provou da maneira maior foi quando Jesus morreu na cruz por nós. E sabe o que ele faz? Todos os dias e em todos os momentos ele está conosco. Em todo momento da nossa vida a gente pode andar na presença do Senhor Jesus. E isso é uma grande prova de amor dele, porque a presença dele conosco nos traz alegria verdadeira. Então vamos cantar isso a cada momento andando na presença de Jesus. Ao dormir, ao despertar.
na presença de Jesus. Por isso que eu quero convidar você aí na sua casa a fechar seus olhos agora. A gente vai orar, porque o nosso Deus que sempre está conosco está aqui e também está aí na sua casa também. Então nós vamos agradecer ao Senhor porque Ele está conosco. Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está conosco agora, aqui e lá, Deus, na casa de cada uma dessas crianças. E o Senhor, Deus, com toda certeza quer falar ao nosso coração. Então nós te pedimos que o Senhor nos ajude para aprendermos aquilo que o Senhor quer falar para nós. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Nós acabamos de cantar uma música que fala como é gostoso andar na presença de Jesus a todo tempo. E a história que a gente vai contar agora fala exatamente disso, de pessoas que queriam andar perto de Jesus. Essa história está escrita aqui na Bíblia, no capítulo 6 do Evangelho de João. Você pode olhar aí na sua casa, tá bom? Capítulo 6 do Evangelho de João. Conta essa história, uma história que muita gente conhece, mas que mesmo que você conheça, eu quero que você preste atenção, porque o nosso Deus sempre tem uma coisa diferente para falar pra gente. Lembra que eu contei que as pessoas, que como é gostoso andar perto de Jesus? E lá na época em que Jesus estava aqui na terra, as pessoas amavam andar perto dele. Sabe por quê? Porque elas viam milagres, elas viam coisas assim fantásticas acontecerem, mas também porque elas gostavam de escutar, ouvir as histórias que ele contava, sabia? Os ensinamentos dele. E a história que eu vou contar agora aconteceu num dia assim, onde muita gente estava andando perto de Jesus. E depois que Jesus tinha ensinado uma multidão, porque a Bíblia fala pra gente que era uma multidão, um monte de gente. Depois que Jesus tinha ensinado uma multidão, ele subiu num barco junto com os seus discípulos. Isso mesmo. E nesse barco, o Senhor Jesus foi para o outro lado do rio. Quando ele chegou lá do outro lado do rio, sabe o que aconteceu? As pessoas também chegaram, pessoas que queriam continuar ouvindo o que Jesus tinha para falar. E era muita gente, muita gente. A Bíblia fala pra gente do número de mais de 5.000 pessoas. Era gente mesmo, viu? E todas essas pessoas estavam lá, querendo ouvir as lições de Jesus. Chegou num determinado momento, o Senhor Jesus chamou um dos seus discípulos, um dos seus amigos, e falou para ele: olha, nós temos muitas pessoas por aqui, precisamos alimentar essas pessoas, precisamos dar alguma coisa para elas comerem. Isso é bom, hein? Hora do lanche, você gosta da hora do lanche? Então, essas pessoas com certeza já estavam com fome. Você já ficou com fome alguma vez? Ai, é tão ruim, né? Às vezes quando a gente tá com fome, dá dor na barriga, dá dor de cabeça, tem gente que fica com tontura. Então, o Senhor Jesus estava preocupado com aquelas pessoas sentirem fome. Mas os seus discípulos simplesmente olharam para Jesus. O que a gente vai fazer? Um deles disse assim a Jesus: Senhor, nem que a gente tenha dinheiro, não tem um lugar para a gente comprar pão suficiente para todo mundo. É muita gente, nós não vamos ter como dar comida a todas essas pessoas. Mas será que o Senhor Jesus também estava preocupado? Não, sabe por quê? Porque ele já sabia que ele ia resolver o problema. Ele já sabia que nas mãos dele não tem problema que não tenha solução. É isso mesmo, o Senhor Jesus pode fazer todas as coisas. Então, um discípulo chegou até Jesus e falou assim: Senhor, nós temos um garoto que tem aí um lanche, o lanchinho que ele trouxe de casa. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Você já comeu pão com peixe? Eu já, é gostoso, viu? Eu gosto de pão com peixe. Esse garoto tinha levado 5 pães e 2 peixes, mas o mesmo discípulo disse assim para Jesus: mas o que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos ia dar para 5.000 pessoas? 5 pães e 2 peixinhos, acho que não dava nem para 3.000 pessoas, nem para 1.000 pessoas, nem para 500. 5 pães e 2 peixinhos, talvez aí desse para 10 pessoas, mas cada um ia comer só metade de um pão, né?
não ia dar. É muito pouco. Mas ainda assim o Senhor Jesus falou, chame esse garoto. E o garoto foi. E embora o lanche fosse dele, porque alguém teve preocupação em preparar aquele lanche para ele, sabe o que o garoto fez? Ele pegou o lanche, ó, entregou esse lanche na mão de Jesus. Ele deu para Jesus o lanche que ele teve, não foi egoísta, não segurou para ele, mas ele entregou esse lanche ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz pra gente que quando o Senhor Jesus pegou esse lanche, sabe o que ele fez? Ele levantou até os céus assim, ó, e agradeceu ao Pai. Parecia pouco, mas ele agradeceu ao Pai. Essa também é uma lição importante para mim e para você. A gente sempre ser grato por aquilo que Deus nos dá. Depois que o Senhor Jesus agradeceu ao Pai, ele chamou os seus discípulos e disse a eles assim, ó, agora peguem esses pães e peixes e dividam nesses cestos e comecem a distribuir às pessoas. E eles começaram a dividir. E partia o pão, e partia o pão, e partia o pão. E alguma coisa muito estranha estava acontecendo, sabe por quê? Não parava de aparecer pães e peixes. Cada vez eram mais pães e cada vez eram mais peixes. E os discípulos começaram a distribuir e a dividir e a dar para as pessoas aqueles pães e peixes. E sabe o que aconteceu no final de tudo? Sabe o que a Bíblia nos diz? Que sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Isso mesmo, sobraram 12 cestos, isso é inacreditável. O que sobrou era muito mais do que o que tinha no começo. E tudo isso por quê? Porque o nosso Senhor, o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder e Ele pode todas as coisas. O nosso Deus pode todas as coisas. Nada é impossível para o nosso Deus. E o Senhor Jesus fez um milagre naquela tarde. Ele multiplicou os pães e os peixes e aquelas pessoas comeram até se fartar, a Bíblia disse. Eles comeram até falar assim, ó, tô cheio. Você já comeu assim? Então foi desse jeito que essas pessoas comeram. Homens, mulheres e crianças, mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E sabe o que aconteceu depois disso? Depois que o Senhor Jesus já tinha ido embora, muitas pessoas foram atrás de Jesus. Muitas pessoas correram até Jesus. Mas sabe por que elas correram? Elas queriam que Jesus fosse o rei delas. Elas pensaram assim, se ele for o nosso rei, nós nunca mais passaremos fome, nem vamos precisar trabalhar. Será que esse pensamento dessas pessoas estava correto? Elas queriam que Jesus fosse rei delas e isso é muito bom, porque o nosso Senhor, Ele é o rei das nossas vidas e de todo mundo. Mas eles queriam só não precisar trabalhar e comer do pão de Jesus. Era esse o desejo deles. Então foi quando o Senhor Jesus explicou para eles que o Senhor Jesus estava sim ali para ser o pão, mas não aquele pão que eles queriam. Sabe o que a palavra do nosso Deus diz? Em João capítulo 6, versículo 35, o Senhor Jesus disse assim para essas pessoas, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. O Senhor Jesus explicou a essas pessoas aqui que ele realmente era o pão. Mas não esse pão que nós comemos de manhã quando acordamos com manteiga. Não é esse pão. Não é o pão que a gente come para tirar a fome aqui da nossa barriga. Não é esse pão. O Senhor Jesus é o pão que alimenta o nosso coração, a nossa alma. Quem não tem o Senhor Jesus tem um coração triste, um coração sempre de quem está com fome, sempre lá incomodando, parece uma tristeza que não acaba, mas o Senhor Jesus, Ele é aquele pão que alimenta o nosso coração e sabe o que acontece? A gente pode se sentir satisfeito, mesmo quando tem problema, mesmo quando alguma coisa ruim acontece, a gente pode sentir a satisfação, a alegria que vem do Senhor Jesus na nossa vida. E era isso que o Senhor Jesus queria que aquelas pessoas entendessem, que Ele não estava lá para dar o pão que alimenta o corpo, mas que Ele era o próprio pão que alimenta o coração, que alimenta a alma. Esse é o nosso Senhor Jesus.
Por isso que eu posso declarar essas palavras de Jesus com tanta felicidade, quando ele disse: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. João 6,35. Você pode dizer isso comigo? Então vamos lá. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. João 6,35. Essas palavras de Jesus precisam encontrar lugar no meu e no seu coração, porque se Cristo não for o pão que alimenta a nossa alma, nós nunca vamos sentir alegria nem satisfação completa. Nós sempre vamos viver com um pedacinho da gente parecendo como alguém que está com fome. E o Senhor Jesus é o único que pode suprir tudo isso que o nosso coração e a nossa alma precisa. Ele já é o pão da minha vida e do meu coração. E da sua vida e do seu coração? Você já pediu a Ele para que Ele venha alimentar o seu coração? Senhor Jesus, o nosso amigo, aquele que sempre está com a gente, é o único que pode satisfazer a fome, a tristeza, todas as coisas ruins ali do nosso coração e pode nos dar plena alegria. Ele é o amigo que eu quero te apresentar com esta canção aqui, que nós já cantamos uma outra oportunidade. E eu quero cantar essa canção de novo para que você se lembre que Jesus é o nosso amigo. Eu tenho um amigo pra te apresentar, que guarda os meus passos de tropeçar, e todos os dias comigo está, mostrando o caminho onde eu devo andar. Ele é Jesus, meu amigão, que encheu de alegria o meu coração. Ele é Jesus, que me faz bem e que hoje quer ser seu amigo também. Eu tenho um amigo pra te apresentar, que guarda os meus passos de tropeçar, e todos os dias comigo está, mostrando o caminho onde eu devo andar. Ele é Jesus, meu amigão, que encheu de alegria o meu coração. Ele é Jesus, que me faz bem e que hoje quer ser seu amigo também. E que hoje quer ser seu amigo também. O Senhor Jesus, o melhor amigo, o único que satisfaz toda a fome do nosso coração, o pão vivo que desceu do céu. Vamos falar com Ele de novo? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o único que pode satisfazer completamente o nosso coração. Muito obrigado porque no Senhor, Deus, nós podemos encontrar plena felicidade, felicidade verdadeira e completa. Muito obrigado por isso. Que a vida de cada uma dessas crianças que estão vendo esse vídeo hoje sejam alcançadas por esta satisfação que o Senhor tem para dar. No nome precioso de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e lembre, Jesus é o pão da vida. Quem nele crê jamais vai sentir a fome do coração. Deus abençoe a sua vida, viu, queridos? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!